Vamos para mais uma live poderosa, em nome de Jesus. Vamos aprendendo algumas coisas importantes hoje, dentro da palavra do Senhor. Glória a Deus. Boa noite a todos que estão entrando na live, sejam muito bem-vindos. Vamos entrando. Que bênção. Glória a Deus. Queridos, eu vou esperar só mais alguns segundinhos, que as pessoas estão entrando aqui, tá bom? Então eu vou esperar só mais alguns segundinhos, só mais alguns segundos e nós já vamos dar início a essa live para a honra e a glória do Senhor Jesus, tá bom? Então segura um pouquinho aí que a gente já vai dar início em nome de Jesus, beleza? Amado é o mais belo, milhares de milhares. Vamos orar então? Enquanto as pessoas estão entrando aí na live, nós vamos orar para a gente dar início a essa live em nome de Jesus, tá bom? Feche os teus olhos onde você está aí, querido, em nome de Jesus, e vamos falar com o nosso Deus em nome de Jesus. Amado Deus, obrigado, Senhor, por essa live. Obrigado, ó Deus, por mais um momento na Tua presença. Fala conosco, Senhor Jesus. Nós queremos ouvir a Tua voz, aprender de Ti, ouvir, Pai, o Teu precioso Espírito que tem para falar conosco nessa noite. Nós oramos, Pai, para que o Senhor esteja neste lugar. Lava-nos, Pai, de tudo que não vem de Ti, todo pecado, toda imundícia, e que nós possamos crescer na graça e no conhecimento em nome de Jesus. Deus eterno, nós Te louvamos e Te bendizemos, Pai, pelo privilégio de estar na Tua presença, o privilégio de fazer aquilo que está no Teu coração. Guarda-nos nas palmas das Tuas mãos, Senhor, em nome de Jesus. É o que nós Te pedimos, Senhor, e nós Te agradecemos. Amém e amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Que bênção, que bênção. Vamos lá então, amados. Primeiramente, sejam muito bem-vindos a mais essa live em nome de Jesus. Você que está aí, que está entrando aqui agora, seja muito bem-vindo, tá bom? Você, mulher, seja muito bem-vinda. Você, homem, seja muito bem-vindo. Aqui nós falamos da palavra de Deus de maneira profunda, abordamos o mundo espiritual, ensinamos sobre batalhas espirituais e muitos outros temas que Deus tem trazido para nós, para que nós possamos também ensinar vocês em nome de Jesus. O foco das minhas lives e a liturgia, se assim a gente pode dizer, das minhas lives, é justamente nós aprendermos aquilo que vem de Deus, ouvir a voz de Deus e podermos aprender aquilo que está no coração do Senhor. Então, nesses últimos dias, nós estamos falando basicamente de oração. Queridos, antes de nós darmos continuidade aqui na live, eu só quero dizer uma coisa para vocês aqui. Hoje pela manhã, para quem me mandou mensagem no privado, no particular, infelizmente eu tive um imprevisto, né? E meus filhos, eles não foram para a escola hoje, então eu acabei ficando com eles. E vocês sabem, eu tenho um filho de 2 aninhos e tenho uma filhinha de 4 aninhos. E é muito puxado, né? Minha mãe deu uma força para mim em algumas atividades, mas quando eles ficam em casa eu não consigo fazer absolutamente nada, tá bom? E é por isso que basicamente eu não consegui entrar hoje na live da manhã, tá bom? Então, nem avisar eu consegui avisar, né? Geralmente eu sempre aviso vocês, olha, não vou conseguir entrar na live, né? Eu sempre aviso quando acontece alguma urgência desse jeito, né? Desse nível, mas não tinha o que fazer mesmo, tá bom? Então vocês que estão aqui, você me perdoe, amém, queridos? Glória a Deus, me perdoe, mas infelizmente meus filhos precisam do pai nessas circunstâncias, né? Mas amém. Só dando posicionamento para vocês aqui mesmo, tá? Mas estamos aqui agora à noite para mais uma live poderosa em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Faz parte, né? Faz parte. Há dias, vou falar igual o Jó falou, né? Posso eu reclamar do dia bom? Posso eu reclamar dos dias bons e vou reclamar dos dias maus? Né? A gente tem que se agradecer, não que estar com meus filhos é um dia mau,
meus filhos são bênção. Só que a gente acaba não conseguindo dedicar tempo para aquilo que a gente faz diariamente, né? Acostumando aqui com as lives de manhã, ensinando vocês, a live da noite. É uma bênção. Meus filhos são uma bênção. Mas foi bom também. A gente tirou um dia meio junto aí, ficou um pouquinho mais junto. Foi bênção. Tá bom, queridos? Vamos lá, então? Bênção. Vamos seguir aqui, então, para esse conhecimento, para esse conteúdo, em nome de Jesus. Queridos, nós estamos falando, então, sobre oração nesses últimos dias. Você que está aqui, eu acredito que nessas lives que nós entramos aqui, né, de oração, estamos aqui há mais ou menos umas 2 semanas falando sobre oração, eu acredito que você percebeu que você não sabia orar, né? Tem alguém aqui que quando começou a aprender comigo sobre oração, se sentiu nessa condição? Você pode escrever aqui para mim se é você. Não sinta vergonha, queridos. Aqui a gente está aprendendo junto, amém? Eu nunca também nasci sabendo como orar. Eu aprendi com Deus, com a palavra, fui aprendendo ao longo do tempo, né? Ao longo dos anos. Mas você que está aqui, quando você começou a aprender sobre oração aqui comigo, você percebeu que você estava muito longe da oração verdadeira? Escreve aqui para mim se tem alguém que estava nessa condição aqui, sentiu isso aqui nas lives, né? Muita gente, né? Sim, sim, né? Confirmando aqui. É assim mesmo, querido. A palavra de Deus, quando ela vem nos ensinando sobre um tema, é muito poderoso. Amém? Glória a Deus. Oração é maravilhoso. Oração é uma ferramenta maravilhosa. E quanto mais nós aprendermos dela, mais nós vamos saber não somente usá-la, mas também manuseá-la, né? Manipulá-la ali ao nosso favor. A oração não é só uma arma de defesa, uma arma de ataque, mas ela tem várias finalidades, né? A oração, ela tem muita finalidade. Então, quando nós falamos sobre oração, não é somente, né, parar ali e abrir a boca e começar a falar, não é assim que funciona. A oração, ela tem princípios, ela tem valores que nós devemos seguir para que nós possamos orar ao Senhor de maneira profunda, de maneira íntima, né? Então, a oração, para que nós possamos tocar o coração de Deus, tocar a presença do Senhor, é importante que nós entendamos primeiro como está o meu coração, como está a minha vida. Porque de acordo com como está a minha vida, Deus pode não ouvir a minha oração. Dependendo da vida que eu estou levando, dependendo daquilo que eu estou fazendo, Deus pode não ouvir a minha oração, simplesmente assim. Né? Você já aprendeu aqui comigo, eu citei várias passagens bíblicas aqui para vocês. Inclusive, a passagem que eu estou fundamentando esses ensinos é Isaías capítulo 59, versículo 2, onde a Bíblia diz que Deus ele esconde o rosto daqueles que estão em iniquidades. Ou seja, pessoas que estão em vários tipos de pecado e acabaram se acostumando com esses pecados, Deus não escuta as suas orações. E hoje eu quero falar com vocês alguns outros tipos de orações que nós podemos fazer ao longo da nossa trajetória nessa terra. Uma desses modelos de oração é a oração de confissão e arrependimento. O que significa uma oração de confissão, profeta, e uma oração de arrependimento? Literalmente, essa é uma das orações mais importantes que você tem que levar, porque nós pecamos. Amém? Nós pecamos na mente, nós pecamos às vezes com a nossa própria boca, pecamos às vezes com nossos próprios ouvidos. Então, nós estamos, infelizmente, sujeitos ao pecado. É claro, você aprendeu aqui comigo na última live que quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu abandono o pecado. Eu não abandono o pecado para buscar a Deus. Eu busco a Deus e Ele me dá a força para vencer o pecado. Eu busco a presença dEle e Ele me dá a condição necessária para vencer o pecado. Esse é um segredo também que muitas pessoas acabam errando, né? Elas acreditam que eu tenho que abandonar esse pecado, eu tenho que buscar largar isso, eu preciso de ajuda nisso, alguém pode me ajudar? Calma. Antes do propriamente abandono do pecado, se achegue a Deus, porque a nossa força vem dele. A Bíblia diz que na nossa fraqueza o poder de Deus ele aumenta, amém? O apóstolo Paulo disse isso quando ele estava ali enfrentando aquele espinho na carne que você já aprendeu aqui comigo o que era. Ou seja, quando nós falamos de batalhas, quando nós falamos de orações de arrependimento e de confissão, você tem que entender que a tua vida, nós estamos sujeitos a pecar diariamente. Profeta, você está falando que nós pecamos todos os dias? Não é isso que eu estou falando. É possível alguém ficar 1 dia, 2 dias, 1 semana sem pecar? Claro que sim. É muito possível. Só que, uma hora ou outra,
você pode cometer um deslize. E nesse momento do deslize, entra a oração de confissão. É quando você peca, é quando você comete um deslize, é quando você erra com Deus, sem querer, você não queria fazer aquilo. Amém? Você não queria fazer aquilo. Como consequência, aquilo que você não queria fazer, o arrependimento tem validade para você. Por quê? Porque você, naquele momento, errou não querendo errar. Você errou por um, digamos, deslize, um acidente. Profeta, como assim? Você pode me dar exemplo de pessoas que podem errar num acidente, pecar como um acidente? Sim. Vamos dar um exemplo. Digamos que você chegou no seu trabalho naquele dia que você está com a cabeça, sabe, fervendo, sabe? Você está com a cabeça ali cheia, você não está com cabeça para as pessoas, e justamente naquele dia as pessoas começam a zoar, começam a caçoar, começam até mesmo a fazer bullying e tantas outras coisas que você não está naquele dia para aquelas coisas. E você acaba se estourando com alguma pessoa do teu trabalho. Gente, eu estou dando aqui um exemplo que pode acontecer. Isso não pode ser uma justificativa para o teu pecado, de maneira alguma. Tudo bem? Nem um pecado é justificável. Todo pecado é condenado. Mas nós estamos na terra e Jesus ele sabia disso. Amém? A Bíblia diz lá em 1 Coríntios que quando nós pecarmos, nós devemos lembrar que nós temos um advogado. A Bíblia diz que nós temos um advogado junto ao Pai e ele intercede pelos nossos pecados. Jesus, ele não somente é o salvador da minha vida, mas ele continua me salvando, porque ele é o meu advogado, ele intercede ao Pai por mim. Ele apresenta as mãos cheias de furos ali nas suas mãos, né? Aqueles furos que sustentaram o seu corpo. E naquele momento, ele apresenta os nossos pecados ao Pai e ele lembra ao Pai, eu morri por eles. Tudo bem? Então, ainda que você peque, cometa um deslize, não é nada premeditado ou planejado. É um pecado que você acabou cometendo, como eu falei aqui, você acabou explodindo com alguém no trabalho, sem querer você acabou falando mal com a tua esposa, por algum motivo também, que você chegou ali em casa e tua esposa não sabia o dia que você teve no trabalho, e aí ela chegou em casa falando um monte pra você que você deixou roupa em cima da cama e tal, e daqui a pouco você se explodiu com ela, falou alto com a tua esposa, você gritou com a tua esposa, isso é pecado, nós não podemos gritar com o nosso parceiro, tá? A Bíblia diz que no meio de vocês não haja gritaria. Pra quem gosta de ficar gritando o tempo inteiro aí, toma cuidado que a Bíblia condena isso, tá? Fica gritando o tempo inteiro dentro de casa, tem pessoas que parecem maluco, gritam o tempo inteiro. Gente, sejam equilibrados. Tenham um espírito de equilíbrio, sabe? Leve uma vida equilibrada. Não fique gritando o tempo inteiro dentro da tua casa. Isso é errado. Isso dá mau testemunho para os teus vizinhos. O que as pessoas vão olhar para você e falar? Cadê o fruto do espírito dessa irmã? Cadê os frutos do espírito desse irmão? Aonde está a longanimidade, a bondade, a mansidão, o domínio próprio, a paz, a alegria? Cadê? Cadê o fruto do Espírito Santo na vida desse irmão? Toma cuidado com gritaria dentro de casa. Tá? Isso é errado. Ficar gritando, gente, eu não suporto o grito, tá? Eu não suporto o grito. Minha esposa, não sei se ela tá aqui na live, ela falou que ela ia entrar na live. Ela chegou do trabalho, sentou no sofá e falou que ia entrar na live também para assistir. E ela sabe aqui em casa, eu não gosto nem que meus filhos gritam. Aqui em casa não tem grito. Minha esposa tá aqui, Natália Lima. E ela sabe disso. Eu falo para meus filhos o tempo inteiro em casa, eu não quero grito aqui em casa. Aqui não é hospício para vocês ficarem gritando. Tá? Então eu ensino meus filhos desde pequeno a falar com equilíbrio, serenidade, você falar com educação, falar com... Profeta, mas eu posso ficar nervoso? Profeta, eu posso ficar nervoso? Eu tenho o direito de ficar nervoso? Claro que sim. A Bíblia diz, ireis, mas não pequeis. A ira em si mesma não é o pecado, porque a Bíblia diz que Deus se ira. Tá? Então Deus peca? Não, Deus não peca. A ira não é pecado. O problema é virar a noite, virar o dia com a ira guardada, e isso se torna um rancor. Isso é pecado. Tá? A ira em si não é o pecado. A ira é um sentimento como de raiva, e você deixar isso se prolongar que é o pecado. Mas todo mundo pode sentir raiva, ira. Né? Lembra de Jesus? Jesus, quando ele entra no templo, os fariseus e a cultura judaica como um todo estavam fazendo comércio dentro da casa do Senhor. E a Bíblia diz, a minha casa será chamada casa de oração. O que muitas igrejas hoje não é nem um pouco parecido com isso, né? Igreja, em outras palavras, é uma casa de oração, onde as pessoas se reúnem, não é só para ter uma palavra, mas é para a oração. Hoje em dia a gente vê as igrejas com muita pregação, com muito louvor e pouca oração.
o mais importante é deixado de lado. Mas eu não quero falar sobre isso hoje, tá? O que eu quero que você entenda nesse ensino é: a tua vida, como uma oração de confissão que nós estamos falando aqui, você pode levar uma vida sim. Você pode cometer um deslize, você pode errar, você pode falhar. Você tem o direito de errar, mas não querendo fazer aquilo, planejando fazer aquilo. É um acidente. O pecado na vida do cristão, querido, é um acidente. Anota essa frase aí, tá bom? Anote isso daí. O pecado na vida do cristão, o pecado na vida daquele que serve a Deus, na vida daquele que anda com Deus, é um acidente. Tudo bem? Tudo bem até aqui? E quando acontecer esse acidente, quando aconteceu esse deslize, você se arrependa, peça perdão para tua esposa, peça perdão para o teu chefe, peça perdão para o teu amigo de trabalho, porque você errou e está sujeito a errar. Ninguém aqui, queridos, está exclusivo, né, de errar. Todos nós temos acesso a cometer deslizes, porque é uma passividade, somos passíveis de erro. Somos passíveis de se irar, somos passíveis de ficar nervosos, somos passíveis de muitas emoções. Lembre-se do que eu estou ensinando aqui para vocês. A chave não é propriamente, por exemplo, a raiva. Sentir raiva, querido, todo mundo sente. Ou você vai ficar alegre quando você sabe de uma notícia, por exemplo, que um estuprador aliciou uma mulher, estuprou uma mulher. Você vai ficar com alegria? Você vai ficar feliz? Você vai ficar inerte? Toma cuidado com a hipocrisia, tá? Toma cuidado com a hipocrisia. Você vai ficar com raiva. Você vai ficar nervoso. Só que você não pode deixar aquilo prolongar na tua vida. Você não pode deixar aquilo ali se estender na tua vida. E aí sim, a emoção, ela dá lugar ao pecado, porque você prolonga aquilo que você deveria deixar para lá. Amém? Tem muitas vezes em minhas orações, principalmente quando eu fui injustiçado, ou alguma situação que de alguma forma eu fui ali caluniado, enfim, outras coisas, eu oro para que o Senhor faça justiça. Eu tiro aquele peso da raiva, do rancor, da ira, eu tiro aquele peso e coloco: Senhor, olha, tá aqui, eu tô indignado, eu tô bravo, eu tô triste, mas tá aqui. Amém? Assim como o sangue de Abel clamou da terra, nós clamamos ao Senhor por justiça. Amém? Não é pecado, queridos. Não é pecado vocês pedirem justiça ao Senhor. Senhor, faça justiça. Só que a justiça do Senhor não é igual à sua justiça. Amém? A justiça do Senhor é totalmente diferente da justiça do homem. Quando você ora assim, faça justiça, pode ser que Deus vai demonstrar amor. Por exemplo, quando Jonas orou para que Deus fizesse justiça em Nínive, ele não queria ir lá. Por quê? Ele sabia, Deus é um Deus justo, e pode ser que agora a justiça dele se manifeste por meio do amor, dando uma oportunidade para os ninivitas. Para quem não sabe da história, leia o livro de Jonas, é muito bom, aconselho vocês lerem. A gente aprende muito com esse livro, tá bom? Tudo bem até aqui? O pessoal que está fazendo perguntas agora, queridos, deixa eu ensinar para vocês como funcionam a dinâmica das minhas lives. A minha live nós iniciamos com o conteúdo, com o ensino. Eu trago vários ensinos para vocês e no final da live eu respondo as perguntas. Tudo bem? Sempre eu abro para perguntas e respostas aqui para vocês. Tudo bem, queridos? Uma pergunta que eu queria fazer para vocês aqui também. Vocês estão me ouvindo bem aí? Como que tá o áudio para vocês? Tá bom? Vocês estão me ouvindo bem? Como que tá o microfone? Como que tá a imagem? Tá tudo bem aí? Vocês estão me ouvindo bem? A imagem tá boa? Como que tá a qualidade para vocês? Dá um feedback aqui para mim, por favor. O áudio tá bom? A imagem tá boa? Maravilha. Então eu vou continuar aqui. Estou perguntando isso porque tinha dado um probleminha no microfone, aí eu já consegui consertar, tá bom? Mas vamos lá. Então, queridos, toda vez que você cometer um deslize, preste atenção no que eu vou te ensinar aqui agora, isso aqui é muito importante. Isso que eu vou falar aqui é muito importante. Toda vez que você cometer um deslize e acabar pecando contra Deus, contra os céus, e cometer uma injustiça, porque o pecado nada mais nada menos que é você cometer uma injustiça contra Deus. Amém? Você cometer uma injustiça, aquilo que Deus diz que é justo, você acaba ferindo. E você naquele momento se torna uma pessoa injusta, né? Contaminada por conta da injustiça. A Bíblia diz que é por isso que se manifesta a ira de Deus sobre os homens, por conta da injustiça, das maldades do coração do homem, tá? O que eu quero que você entenda? Toda vez que você cometer um deslize, como eu disse para vocês, todos nós somos passíveis de erros. Todos nós somos passíveis de pecar. Eu só não posso me acomodar naquele pecado.
Eu não posso ficar levando aquele pecado o resto da minha vida. Amém? Eu tenho que me tornar inconformado com o pecado. Eu tenho que ser inconformado com aquilo que me atrapalha com Deus. Eu tenho que ser inconformado com aquilo que me suja meu caráter, suja minha personalidade, contamina meu corpo, a minha alma, meu espírito. Como diz lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. O corpo, a alma e o espírito tem que ficar puro. E aonde eu quero ensinar para vocês aqui agora, nesse ponto. Toda vez que você cometer um deslize, geralmente o diabo vai jogar na tua cabeça assim: ué, você errou de novo? De novo? Você acha que Deus vai te perdoar mais uma vez? Você acha que Deus vai te perdoar mais uma vez? Você errou de novo. Você falou de novo aquilo lá, você xingou de novo. Você bebeu de novo. Usou drogas de novo. Se masturbou de novo. Viu pornografia de novo. E todo tipo de pecado que você pode colocar aqui, roubou de novo. Você é avarento, começou a ser avarento de novo, e aí por aí vai. Toda vez que você errar e pecar diante de Deus, se arrependa o mais rápido possível. Volte para Deus o mais rápido possível. Profeta, mas Deus está triste comigo, preste atenção. A Bíblia diz que Deus não rejeita um coração quebrantado. Está escrito. Deus não rejeita um coração quebrantado. O que Deus quer de você não é que você fique se flagelando quando você erra, se flagelando quando você peca, se flagelando quando você vem a cometer um deslize, mas que você entenda que existe uma oração que nós denominamos de oração de confissão, oração de arrependimento, e essa oração, ela te leva, é claro, você já aprendeu aqui comigo, não basta somente a oração, mas o coração na oração. Vou repetir. Não basta somente a oração, mas o coração na oração, tá? Quando o teu coração tem arrependimento, quando o teu coração tem de fato arrependimento, conversão dentro dele, aí sim, quando você abre tua boca, o Senhor é fiel para perdoar e te lavar de todos os seus pecados. E pasmem, a Bíblia ainda diz assim: e ele joga no mar do esquecimento e não se lembra mais. Mas o que o diabo vai fazer? O que o diabo vai fazer? O diabo ele vai fazer o seguinte: ele vai trabalhar para que no momento do pecado você comece a se autoflagelar, se autoculpar. E ele começa, porque a Bíblia diz que ele é o acusador. Lá em Apocalipse diz que ele é o acusador dos nossos irmãos. Ele é um acusador. Então ele vai ficar acusando a tua cabeça o tempo inteiro. Você não é digno, você não pode, você fez de novo, você falou de novo, e você começa a entrar numa zona de esfriamento espiritual por conta das acusações de Satanás no teu pecado. Em vez de você fazer uso da oração de arrependimento, a oração de confissão, como eu estou te ensinando aqui hoje, e falar: Senhor, verdadeiramente eu estou arrependido, Pai. Eu errei mais uma vez, mas me perdoa. Eu não quero mais isso, Senhor. Porque a Bíblia diz, querido, que o teu coração atrai o perdão de Deus. Como está o teu coração, o Senhor ele vai receber a tua oração. Ainda que o justo caia 7 vezes, pelas 7 Deus o levantará. Aleluia. Então eu não posso ficar me flagelando quanto ao pecado. Eu não posso ficar me flagelando, me humilhando. Meu Deus, agora eu não posso orar. Eu não posso me apresentar diante de Deus. Pelo contrário, é por isso que Jesus morreu por você. Para destruir o pecado na tua vida, para destruir as obras do diabo na tua vida, para destruir tudo aquilo que Deus deu a condição do perdão, mas o diabo ele vai vir com a opressão, ele vai vir com as acusações, e aí você diz para o diabo: Satanás, eu tenho um Deus que me perdoou, eu tenho um Deus que morreu na cruz por todos os meus pecados passados e os pecados que eu ainda vou cometer. Ele me lavou, ele me curou, ele me purificou, ele me santificou. E é por isso que eu tenho o direito de me apresentar diante do trono da graça e pedir perdão a Deus com o coração arrependido. Aleluia. Aleluia. Entenda isso, querido. Quando houver o deslize, lembrando, deslize. Para quem aqui já cometeu algum tipo de deslize, por exemplo, numa rua, numa calçada, acredito que todo mundo aqui já teve uma experiência similar. Você estava ali andando ali, uma rua um pouquinho mais íngreme, né?
descendo e você acabou deslizando, né? Seja num barro, seja numa areia, seja numa pedra, pedregulho, não sei. Você deslizou. Você planejou deslizar? Escreve aqui para mim. Você planejou ir para aquela rua e deslizar a ponto de quase cair? Você planejou isso? Escreve aqui para mim. Não, correto? Assim é a vida do servo de Deus. Assim é a vida do homem e da mulher de Deus. Ele não quer errar. Ele está andando na justiça. Só que quando ele comete o deslize, ele volta e se arrepende. Ele se humilha diante de Deus. E faça isso o mais rápido possível. Profeta, por que você está falando e reforçando isso? O mais rápido possível. Porque quanto mais rápido você se apresenta diante de Deus, menos tempo o diabo tem para acusar a tua cabeça. Menos tempo o diabo vai ter para acusar você e jogar baboseira na tua cabeça. E é isso que Satanás quer. É quando você errar, você ficar ali chorando na tua cama, se humilhando. Meu Deus, errei de novo. Querido, deixa eu te falar uma coisa. É esse um perigo muito sério. Porque quando você está nesse estado emocional, o diabo joga tanta baboseira na tua cabeça. Os dardos inflamados do maligno, segundo Efésios capítulo 6. As setas que voam de dia, setas que voam de noite, como Salmos capítulo 91. Você vai ver que sim, o diabo ele vai te acusar de noite e de dia. Ele não vai parar de te acusar. Então, todas as oportunidades que ele tiver de que você cometeu um deslize, você não planejou aquilo. Foi um deslize? Volte para Deus o mais rápido possível. Peça perdão. Deus, me perdoe mais uma vez. Senhor, me perdoe, Senhor Jesus. Lava-me, Pai, com teu sangue mais uma vez. Fecha essa porta, ó Deus, com teu sangue sobre o meu pecado. Querido, ore com um coração puro, um coração verdadeiro, mas volte o mais rápido possível. Não dê tempo para que Satanás trabalhe na tua cabeça. No exato momento da tua queda, quando você comete um deslize, você fica no chão? Escreve aqui para mim. Você fica lá no chão prostrado? Você fica chorando porque você cometeu um deslize? O que você faz quando você comete um deslize ali, acaba colocando um joelho no chão, o outro joelho no chão, ou os dois joelhos no chão? O que você faz? O que você faz? Você fica ali no chão? Quando você cai, você fica ali no chão? É claro que não. Ainda que você seja gordinho, gordinha, o que você vai fazer? Se você caiu, você vai virar de lado ali para tentar se levantar, não é? Tentar se apoiar em alguma coisa, tentar segurar uma coisa, mas ficar no chão você não fica. É exatamente isso. É exatamente esse o exemplo perfeito de como que tem que ser o momento em que você levar um pecado que você não queria cometer. Se levante rápido e peça perdão para Deus o mais rápido possível. Para que o diabo não trabalhe na tua cabeça. Para que o diabo não trabalhe na tua mente. Para que o diabo não te atente. Quantas pessoas hoje estão no mundo? Você sabia que essa é uma das estratégias mais poderosas do diabo? É uma das estratégias mais poderosas do diabo. Sabe por quê? Porque o diabo não quer que você, quando cair, você se lembre de que Jesus morreu na cruz por você. Ele não quer que quando você cai, você se lembre que o sangue de Jesus, ele é o sangue puro para destruir as obras de Satanás. Pedro Augusto disse, o diabo não existe. Tá bom. Quando você morrer e você estiver frente a frente com ele, aí você fala para ele assim, ó, eu não acredito em você. Pode falar isso para ele. Vê a reação que ele vai ter com você. Se arrependa, meu irmão. Se arrependa enquanto há tempo. Satanás não somente existe, mas já está te manipulando há muito tempo. Há muito tempo. Você pode não acreditar, e é uma decisão, mas você não pode excluir que nesse véu tridimensional, todas as religiões da Terra, existe o espiritual. Amém, queridos? Glória a Deus. Bom, cada um acredita no que quer, mas todos estarão sujeitos ao juízo final naquele grande dia. Você pode acreditar no que você quiser, e você tem o poder de escolher o que você quiser acreditar. Você tem o livre-arbítrio, Deus te deu esse livre-arbítrio. Até o teu livre-arbítrio foi Deus que te deu.
E é o que Satanás quer tirar de você. O teu poder de decisão. Que aqui no caso, já convenceu você há muito tempo. Ou seja, ele já te ganhou. Ele já te iludiu. Exatamente isso que eu estou falando aqui. Mas enfim, eu quero que você entenda, querido, uma coisa muito importante aqui. Preste bem atenção, escute. Quando você vier a errar, escute aqui. Quando você vier a errar, cometer um deslize com Deus, levante, peça perdão, se humilhe diante de Deus e continue lutando. Continue avançando. Continue olhando para frente. Não deixe o diabo ficar jogando na tua cabeça que você não é digno, que você não presta, que você não é ninguém. Lembre-se, Jesus morreu na cruz pelos teus pecados. Agora, só quero dar uma ressalva aqui para vocês também, que é muito importante falar sobre isso. O apóstolo Paulo, na sua carta, ele diz assim: agora, porque eu sou livre e vivo na graça, eu vou continuar pecando de propósito? Ele diz, de maneira nenhuma. Ele diz, de maneira nenhuma. Pelo contrário, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas eu não vou ficar pecando de propósito, sabendo que a graça, ela me cobre, que a graça me alcança. Lembre-se, a graça é um favor, não é uma garantia. Tudo bem? Tudo bem, queridos? Glória a Deus. Tudo bem até aqui? Tá dando para entender isso aqui? Não é porque você tem um direito, tem um advogado junto ao Pai, que é Cristo, e ele intercede pelos meus e pelos teus pecados, que você vai continuar levando uma vida de pecado. Pelo contrário, tudo o que eu falei até aqui é o deslize. É quando você vier cair. Mas lembre-se do conselho de que Jesus disse para nós: vá e não peques mais. Leve uma vida de santidade, uma vida de pureza. Amém? O que está de pé, fique cuidado, tome cuidado. Veja para que não caia. Se você percebe que o texto deixa bem claro que não é aquele que está quase caindo, não é aquele que já está no chão, mas é o que está de pé. O diabo não quer derrubar. Querido, deixa eu te falar uma coisa. Satanás, aquele que está frio na fé, aquele que já é dele, querido, tá? Já é de Satanás. Não existe morno com Deus. Ou é quente ou é frio. Tá dando para entender isso aqui? Então o diabo não perde tempo com quem já está frio, com quem já está quase no buraco ali já. O diabo vai querer destruir os que estão de pé. É os que estão em pé. É os que estão lutando. É os que estão buscando santidade. É os que estão buscando sabedoria. É os que estão buscando a presença de Deus. É esses que Satanás vai atacar. É esses que o diabo quer atacar. É os que estão de pé. Se você está de pé e está aqui me ouvindo hoje nessa live, se você está de pé aí e está lutando contra o teu pecado, lembre-se que é você que é o alvo do diabo. É você. Amém? Eu quero só fazer mais um parênteses aqui rapidinho na live. Gente, só um detalhe, tá? Quando eu responder algumas pessoas aqui na live, eu respondo para ensinar essas pessoas. Caso elas não queiram ouvir o conselho da palavra de Deus, não perca tempo com respondendo elas. Tudo bem? Não perca tempo. Tudo bem, amados? Não perca tempo com pessoas que não querem nada com Deus. Cada um, todos estarão diante do juízo final, naquele grande dia. Todos vão prestar conta a Deus daquilo que fez, daquilo que acreditou e daquilo que deixou de acreditar. Tudo bem? Então, não perca tempo com essas pessoas aqui na live. Tudo bem, amados? Não perca tempo. Ah, profeta, não gostei da sua live, vou sair da sua live. Pode sair, meu irmão. Pode sair. A porta da frente é a serventia. Tá bom? Eu não estou aqui para que você fique aqui me dando engajamento, ou para que vocês venham aqui, eu vou ficar aqui, não estou gostando da live dele, e começa... Eu não estou preocupado, querido, com o que você acha da minha live. Estou preocupado com o que você pensa. Eu estou preocupado em fazer a obra do Senhor e pregar o evangelho na internet. Essa é a minha preocupação. É pregar e ensinar as pessoas sobre a palavra de Deus. É por isso que Deus me levantou aqui. Tudo bem? Tudo bem, queridos? Se não gostar de mim, você me faz um favor. Eu não estou aqui para vocês gostarem de mim. Eu estou aqui para vocês gostarem de Deus. Eu estou aqui para vocês gostarem do Senhor Jesus. Ele é bom. Eu não sou ninguém. Ele é a luz. Eu sou só aquilo que resplandece a luz dele. Amém, queridos? Tudo bem até aqui? Bom, vou ter que bloquear você, Pedro. Você não quer nada com Deus, não. Você está aqui só para causar. Que Deus tenha misericórdia da sua alma. Vamos lá, queridos.
Tudo bem até aqui nesse ensino? Vocês estão compreendendo aqui? Então, tudo que eu falei até aqui, nós chamamos de oração de confissão ou oração de arrependimento. Se arrependa. Volte o mais rápido para Deus. Volte o mais rápido para Ele. Não perca tempo com o mundo. Não deixe o diabo ficar te iludindo, te manipulando. Não permita isso. Volte rápido. Rápido. O mais rápido possível. Né? Volte o mais rápido possível para os braços do Pai. Eu quero pegar até esse exemplo aqui rapidinho. Quando Jesus ele conta a história do filho pródigo, né? Para quem já ouviu essa história, quem não ouviu ainda, não tem problema, depois vocês podem ouvir, pesquisar. Você percebe que o filho pródigo, ele só comeu lavagem com os porcos, ele só esteve ali com os porcos, né? Porque ele demorou para voltar para os braços do pai. Você já prestou atenção nessa história? Por que ele teve que comer? Se é que ele comeu lavagem ou ele estava prestes para comer lavagem, tanto faz. Ele estava ali junto com os porcos, estava na mesma condição. Se comeu ou não comeu, estava na mesma situação. A questão é a seguinte: por que ele entrou nessas situações? Por que ele chegou a esse ponto? Porque ele demorou para voltar para a casa do pai. Profeta, mas ele tinha gastado todo o dinheiro. Ele pegou toda a herança dele e gastou tudo. Ele gastou tudo o dinheiro do pai dele. A parte da herança dele. E ele vai deixar de ser filho? Ele vai deixar de ter um pai? Jamais. O pai daquele filho pródigo significa Deus, querido. Simboliza Deus. Quanto mais longe você fica de Deus, por conta dos seus erros, e fica ali, e a Bíblia ainda conta a história, né? Ele ali se lamentando: eu acho que eu vou voltar, vou falar para o meu pai, se ele me aceitar como escravo, eu acho que eu vou falar para ele, mesmo que ele não me aceite como filho, que ele me aceite como escravo. Começou a passar muita coisa na cabeça daquele homem, daquele filho. Mas ele nunca vai deixar de ser filho. Amém? O que eu quero que você entenda nessa história é: quanto mais tempo você demora para voltar para os braços de Deus, depois de um deslize, depois de um pecado, mais o diabo vai trabalhar na tua vida e manipular a tua mentalidade, manipular a tua mente, manipular as tuas vontades, manipular os teus sentimentos. É assim que ele faz, é assim que ele trabalha. Tá bom? Ele é o acusador dos nossos irmãos. E não somente dos nossos irmãos, mas também de nós mesmos. Tudo bem até aqui? Eu quero deixar para você aqui esse ensino então. Cometeu um deslize, errou. Volte para Deus o mais rápido. Não perca tempo com baboseira na cabeça, historinha da carochinha do diabo na tua cabeça. Não escute. Não ouça. Volte para Deus. Mas o diabo jogou na minha cabeça. Ô diabo, cala a boca, eu tenho um advogado lá no céu que ele já está defendendo a minha causa. Senhor, me perdoa, Pai. Eu não vou mais errar nisso. Eu não quero mais errar nisso. Eu sou o teu filho. E eu quero estar debaixo da tua palavra, debaixo da tua obediência. É assim que funciona com o diabo. É pouca, como o pessoal fala, né? Poucas ideias, né? O pessoal que usa gíria, né? Poucas ideias eles falam, né? Não é assim que eles falam? Poucas ideias. Poucas ideias pro diabo, né? É assim que os jovens hoje falam, né? Tudo bem, queridos? Tudo bem até aqui? Se você está entendendo, escreve aqui: estou entendendo. Escreve aqui: estou entendendo. Vamos lá então. Após cometer um tipo de pecado ou pecar contra Deus, se arrependa e peça perdão o mais rápido possível e volte para Deus, para Satanás não destruir a tua vida. Tá bom? Qual que é o outro ponto também? Não é somente, querido, o diabo acusar você e tentar te afastar, mas é você também gerar o medo do temor a Deus e voltar a ter comunhão com Deus. O que as pessoas hoje, infelizmente, não têm temor mais, elas acabam se acostumando, né, com a ausência de Deus. Acabam se acostumando sem a presença de Deus. Quando você peca e o diabo vier acusar você de alguma forma, mais importante do que você ter medo do que você pode acontecer com a tua vida, no sentido do diabo te atacar, ou Satanás destruir a tua vida, ou ele fazer algo que vai te afastar de Deus, o mais importante é que você tem que lembrar poxa, eu perdi a minha comunhão com Deus. Eu perdi a minha comunhão com Deus. Eu perdi, nesse momento, Deus se afastou de mim, o Espírito Santo se afastou de mim. Me perdoe, Senhor. Me perdoe, Pai, pelos meus pecados.
Ou seja, nós temos sim que abrir nossos olhos contra o nosso adversário, que é Satanás. Mas mais importante que isso é abrir os olhos para que nós não perdamos a comunhão com Deus. Tá dando para entender isso? O teu alvo é a comunhão com Deus. O teu alvo é o relacionamento com Deus. O teu alvo é a intimidade com o Senhor. E você tem que colocar isso como pré-requisito principal. Eu não vou pecar, não é porque a Bíblia me diz para não pecar, também. Mas não é a parte mais importante de por que eu me submeto a não pecar. É porque eu não quero perder a minha comunhão com Deus. Eu não quero perder o meu relacionamento com Deus. Eu não quero perder esse relacionamento com Ele, porque a Bíblia diz que a única coisa que nos separa de Deus é os pecados. A única coisa que nos separam de Deus são os nossos pecados, as imundícias, as iniquidades. Então, o teu coração tem que estar voltado para: eu não quero perder a comunhão com o meu Deus. Eu não quero perder a comunhão com aquele que criou os céus e a terra. Eu não quero perder a comunhão com esse Deus tão bom para mim. Com esse Deus que as suas misericórdias se renovam a cada dia. Eu não quero perder a comunhão com esse Deus tão maravilhoso na minha vida, que me escolheu, me deu tudo que eu tenho, tudo que eu sou, tudo que eu tenho, a minha saúde, tudo que eu sou, tudo que eu tenho, tudo que eu penso, tudo que eu tenho vem dele. Tudo que eu tenho vem dele. Eu não tenho nada. Tudo é dele, tudo pertence a ele, tudo volta para ele. Amém? Então isso, querido, é o que você tem que ter mais importante na tua vida, é ter ali o temor a Deus, de não perder a comunhão com Deus, não perder o relacionamento com Deus, não perder essa chama dentro do teu espírito com Deus, como a Bíblia diz: não apaguem o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Não apague o Espírito Santo de Deus. Tenha receio, tenha medo, não do que Deus pode fazer se você viver uma vida de pecado, mas tenha medo de perder a comunhão, perder o relacionamento, perder a intimidade com Deus. Esse tem que ser o teu maior medo. Tudo bem, queridos? Profeta, mas eu também tenho medo de ir para o inferno. Tudo bem, todo mundo não quer ir para o inferno, ninguém aqui quer ir para o inferno. Amém? Eu não quero ir para o inferno. Tudo bem, queridos? Mas o meu medo maior, o meu receio maior, sabe, aquilo que eu coloco como mais importante, é não perder a comunhão. Não perder a comunhão, não perder o temor, não perder a intimidade, não perder aquilo que Deus tem comigo, o relacionamento íntimo de amigo. Amém? De amigo, de filho, de servo e tantas outras coisas que também nós somos para a honra e glória do Senhor Jesus. Então, amados, eu queria dizer isso aqui para você, você que está aqui. Duas informações que nós aprendemos aqui nessa live, então, de maneira profunda. Duas informações importantes. Quando deslizar, quando cair, quando errar, quando você não queria errar, quando você errar, volte para Deus o mais rápido. Não deixe o diabo ganhar território na tua mente. Não deixe o diabo ganhar espaço no teu corpo, na tua mente, nas tuas emoções e sentimentos. E 2, tenha receio, tenha medo de perder a comunhão com Deus. Tenha medo de perder o relacionamento com Deus. Tenha medo de que o pecado te afaste de Deus. Amém? Essas são as informações que eu quero deixar aqui para vocês hoje como ensino. E eu queria aqui abrir rapidinho o final dessa live de perguntas e respostas. Amém, queridos? Tudo bem? Maria Lima, hoje eu errei, estou arrependida. Minha irmã, peça perdão a Deus. O teu coração, na verdade, já foi perdoado por Deus. Mas formalize isso em Deus. Peça perdão a Deus e diga: Senhor, eu não quero mais errar. Eu quero andar em santidade. Eu quero andar em pureza. Eu quero ser a tua noiva, santa, imaculada, sem mancha, sem ruga. Eu quero ser uma noiva perfeita em santidade para me apresentar a ti naquele grande dia. Tudo bem, queridos? Vamos lá. Minha irmã Soninha Costa, verdade, a nossa luta contra a carne e o espírito, exatamente. Gálatas capítulo 5, versículo 17. A nossa luta, há uma luta constante entre a nossa carne e o nosso espírito. Ou seja, quando eu falo nosso espírito, querido, é porque o Espírito Santo ele se alinha ao nosso espírito, tá? Tá bom? Mas a luta é contra a carne e o Espírito Santo. Por que eu falei o nosso espírito? Porque o Espírito Santo ele se alinha, ele se conecta ao nosso espírito, tá bom? Mas a luta em Gálatas capítulo 5, versículo 17 é entre a carne
e o Espírito Santo. O Espírito Santo morando em você e alinhado ao teu espírito, ele dá força para o teu espírito vencer a carne. Tá bom? Depois a gente fala um pouquinho mais sobre isso. Inclusive, vocês estão aqui nas lives, aqui, nas 3 plataformas. Eu tenho mais de 20 lives falando sobre corpo, alma e espírito, ensinando vocês no YouTube sobre esses temas, tá bom? Então, se vocês quiserem aprender, vão lá pro YouTube, maratone as lives, para que vocês possam aprender de maneira profunda a palavra de Deus, tá bom? Vamos lá. Simei. Os profetas não foram até João Batista? Não, meu irmão. João Batista foi o penúltimo profeta da antiga aliança, porque o último foi Jesus, tá bom? João Batista, tirando Jesus, ele foi o último profeta da antiga aliança. Mas nós temos muitos outros profetas na nova aliança, como por exemplo Silas, Ágabo. Você vai ver também 1 Coríntios capítulo 14, grupos de profetas profetizando dentro das igrejas, a ponto do próprio apóstolo Paulo dizer que somente 2 ou 3 profetas profetizem e os outros fiquem ali ouvindo as profecias para que não haja bagunça dentro da igreja. Nós temos muitos profetas hoje. Esse é um dos chamados, é um dos dons dentro da palavra de Deus, segundo Efésios capítulo 4, versículo 11. Tá bom? Vamos lá. Inclusive, vocês estão conversando com um aqui, né? O meu chamado é de profeta, tá bom? Vamos lá. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui também. Aqui não temos perguntas, também não temos perguntas aqui no Kawaii. Deixa eu ver aqui no TikTok, vamos lá. Vamos lá, Lilian. Lilian, pastor, eu saí da igreja, possivelmente da igreja que você estava, né, frequentando, mas não perdi a comunhão com ele. Não voltei para o mundo. Estou errando? Não, minha irmã, você não está errando. Mas também não se acomode nessa situação de ficar aí, né, longe de uma congregação. É importante que você congregue, nem que seja na sua casa, com a tua família. Faça um culto ali de domingo, faça um culto na semana, leia a Bíblia com a tua família, não fique sem congregar. A Bíblia diz que aonde há 2 ou 3 reunidos em nome de Jesus, ali já é uma congregação. Aqui em casa nós fazemos cultos e lemos a Bíblia junto, né? Então, só não se acomode nessa situação, tá bom? Só não se acomode nessa situação. Congregue, se você encontrar uma igreja verdadeira que prega a palavra, que é uma igreja unida, uma igreja verdadeira, uma igreja que prega o evangelho verdadeiramente, sabe? Uma igreja unida, o amor de Deus, nesse caso, vá sim, que você vai aprender muito ali e vai crescer muito, não somente como espiritualmente falando, mas também você vai crescer muito, muito no teu chamado, nos teus dons, naquilo que Deus tem para sua vida, tá bom? Glória a Deus, vamos lá então. Adilson Maciel. O que o senhor acha sobre batismo de crianças na Igreja Católica? Meu irmão, primeiro que a Igreja Católica é uma seita, ela não é uma igreja, tá bom? É uma seita, ela é sectária. Ou seja, ela prega e bate de frente com a palavra de Deus, com a Bíblia, tá bom? Primeira coisa que eu já vou dizer para vocês aqui, saiam dessa seita, saiam dessa falsa igreja, não é uma igreja, tá bom? É uma seita. Novamente, eu não estou atacando aqui os católicos, eu estou atacando o que a Igreja Católica propaga, tudo bem? Eu estou atacando aquilo que ela ensina, tudo bem? Novamente, não é as pessoas, mas aquilo que a Igreja Católica fala, prega e propaga, proclama. É isso que eu bato de frente. Ou seja, ela choca com a Bíblia, choca com a palavra de Deus. E tudo aquilo que choca contra a palavra de Deus, nós descartamos e consideramos como heresia, seita e muitas outras coisas que tem aí nos dias de hoje, tá bom? E outra coisa, batismo de criança. Não tem como batizar criança, meu irmão. A criança não sabe do pecado dela. Vamos lá, vamos entender isso aqui. A Bíblia diz que João Batista, ele dizia, João Batista, o nome dele é João Batista justamente por isso, ele batizava. João Batista, que foi o precursor do batismo, se assim a gente pode dizer, o batismo ali verdadeiro do reino de Deus, começa com João Batista. O que acontece? João Batista falava assim, arrependam-se arrependam-se porque é chegado o reino de Deus até vós. E Pedro complementa, arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus. Ou seja, o arrependimento é o pré-requisito para o batismo. Uma criança tem noção do pecado? Uma criança sabe que está pecando?
Ah, profeta, minha filhinha de 4 anos de idade, ela sabe o que pode e o que não pode. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Saber o que pode e o que não pode, até meu cachorro sabe. Eu estou falando da consciência do pecado. Consciência do pecado. Ela está consciente de que ela é pecadora, de que ela pecou, de que ela feriu as leis de Deus, de que ela feriu o coração de Deus? É óbvio que não. Uma criança não tem essa capacidade ainda, né? O que nós chamamos de discernir o mal, discernir o certo e o errado, não no sentido de cultura ou atitude do dia a dia, mas no sentido de espiritualidade, o que é certo e errado à luz da palavra de Deus. Tá bom? Então não, querido. Primeiro, Igreja Católica, sai fora. E 2, não tem como haver batismo de crianças. Infelizmente, todas as pessoas que foram batizadas na Igreja Católica, elas vão ter que se batizar novamente, porque elas não foram batizadas. Biblicamente falando, elas não foram batizadas. Tudo bem? Glória a Deus. Vamos lá. Próximas perguntas. Muita pergunta aqui, né? Sobre quem reza com o terço. Meu irmão, joga esse terço fora, tá bom? Joga fora. A Bíblia condena amuleto. Você não pode ter amuleto de maneira alguma. Nós não podemos ter amuletos, nada que nos guarde, exceto o Espírito Santo de Deus e os anjos de Deus. Nós não precisamos de um terço, tá bom? Não precisamos de nada para complementar a nossa fé. Nós já temos Jesus como nosso Salvador. Tudo bem? Não use terço, gente. Não fique usando isso. Profeta, mas eu usar uma correntinha de cruz é pecado? Não, não é pecado. Mas por que você está usando essa correntinha? Você pega a correntinha e fica beijando ela e fazendo o sinal da cruz, aí é pecado. Você está usando como amuleto. Tudo bem? Nós não podemos ter nada de objeto que seja amuleto. Isso é pecado. Amém? Você não pode ter amuletos espirituais. Isso não existe. Você tem o Espírito Santo morando dentro de você. Você tem os anjos de Deus te guardando. Os anjos de Deus estão te guardando 24 horas por dia. Os anjos do Senhor estão ao redor daqueles que o temem e os livra. Os anjos nos guardam. Eu não preciso de mais nada, querido. Eu não preciso de terço, não preciso de mais nada. Água benta e sei lá o tanto de coisa que ela faz. Não precisamos de mais nada, tá bom? Só precisamos ter uma vida com Deus. Isso é o suficiente. Um relacionamento profundo com Deus é isso que vai categorizar e te dar aí a blindagem, né? Se você quer ser blindado, blindagem. Você vai ser blindado pelo sangue de Cristo, blindado pelo poder de Deus, porque você vai estar andando aí, né, com os anjos do Senhor e com o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Tá bom? Exato. Josi, né? Idolatria também. Cai como idolatria também, né? Tudo bem? Glória a Deus. Vamos lá. Deus ouve as orações de quem está afastado? Depende, meu irmão. Depende. As tuas orações são religiosas ou tuas orações são sinceras? Também você não pode levar uma vida de pecado. Você quer pecar. Você está no pecado. E você vai falar o que com Deus? Não tem sentido. Uma pessoa que leva uma vida de pecado, ela aceita aquele pecado e ela fica naquele pecado. O que vocês querem falar com Deus? Não tem como falar com Deus. Vai falar o quê? Ó, Deus, eu gosto de você, eu amo a tua palavra, mas eu gosto também desse pecado, então eu quero ficar com esse pecado aqui, mas eu quero ficar com você, tudo bem? Podemos ficar assim? É claro que não. Deus não compactua com o pecado. Então, meu irmão, se você quer que as tuas orações sejam ouvidas por Deus, primeiro, arrependa-se dos seus pecados, viva com Deus, ande em santidade e busque abrir mão de tudo aquilo que te atrapalha de Deus, que te afasta de Deus. Não se acomode no teu pecado, tá bom? Vamos lá. Rafinha de Jesus. O que é batismo com fogo? Vamos lá. O batismo com fogo é um batismo de purificação. Nem sempre na Bíblia você vai entender que o fogo de Deus é juízo. Amém? Nem sempre é juízo. Muitas vezes o fogo é também purificação. Quando você vê Jesus, o próprio João Batista falando, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, você percebe que o Espírito Santo e com fogo, ele coloca numa categoria. Eu não acredito que esse texto ele está falando de o Espírito Santo, poder, e depois juízo. Não. Eu creio que são duas capacidades que Deus está nos dando por meio de dois batismos diferentes. O batismo com o Espírito Santo para poder de Deus, e o batismo com fogo para purificação.
Quem um dia foi batizado com fogo, essa pessoa ela não volta a ser mais a mesma nunca mais. O fogo purifica toda a palha, purifica ela. É um batismo de purificação. Você é purificado, santificado a um nível intenso, a ponto das pessoas te chamarem de habitolado, a ponto das pessoas te chamarem de tantas outras coisas, né? Você é abduzido, foram abduzidos tua cabeça. Não. Eu recebi um batismo com fogo. E o batismo com fogo me leva à santidade e pureza intensa. Tá bom? O batismo com fogo, ele pode vir junto com o batismo com o Espírito Santo, ou ele pode vir depois. Seja qual foi o momento que você recebeu o batismo com fogo, você vai perceber que depois que você recebeu esse batismo, a tua vida, o teu relacionamento com Deus e a tua caminhada nessa terra não foi mais a mesma. Você não conseguia mais levar uma vida de pecado, uma vida de imundícia. Não, é impossível. Tá? Você adentra a um nível de santidade e pureza muito intensa. Tudo bem? Tudo bem, queridos? Isso é o batismo com fogo. É o batismo de uma capacitação sobrenatural na santidade e na purificação. O fogo dele vem e purifica tudo. Lembra quando? Deixa eu te dar um exemplo aqui, mais ou menos, como que funciona um batismo de fogo aí, tá? Mais ou menos. O que acontece? Lembra quando Isaías ele tá ali falando com Deus, e Deus se apresenta para Isaías, né? A glória de Deus vem ali sobre Isaías, e ele fala assim: Senhor, tenha misericórdia de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito num povo de lábios impuros. A Bíblia diz que o anjo do Senhor foi até o altar, pegou a brasa com uma tenaz e colocou sobre a boca de Isaías. E naquele momento, o fogo não era para juízo, o fogo era para purificação da boca de Isaías. Ou seja, o fogo também é purificação. Amém? Então esse é o batismo com fogo. E como que ele se manifesta, profeta? Como pode acontecer? É literalmente fogo, querido. Você vai sentir possivelmente o teu corpo pegando fogo, um calor terrível no teu corpo, sabe? Uma chama, um fogo. Você parece que está pegando fogo, literalmente. Porque o Espírito Santo está te queimando de dentro para fora. Um fogo, uma brasa de dentro para fora, purificando todo o seu corpo, alma e espírito. Esse é o batismo com fogo. Tem muitos teólogos que falam que esse batismo com fogo é juízo final, né? É justiça de Deus. Eu não creio dessa maneira porque eu não acredito que Jesus está falando de duas coisas como se fosse uma categoria igual. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo, João Batista falando, Espírito Santo e com fogo. Ou seja, ele vos batizará com algo maravilhoso. Eu batizo com água, é algo maravilhoso, mas ele vai vir com outros dois batismos, mais maravilhosos ainda. O batismo com fogo e o batismo com o Espírito Santo de Deus. Tudo bem? Ficou claro? É claro que se eu fosse abordar esse tema aqui, eu precisaria de muito tempo para responder para vocês, muito mesmo, mas aqui de maneira sucinta está explicado para vocês, tá bom? O que é o batismo com fogo. Inclusive, eu tenho um vídeo no YouTube sobre isso, de mais de 1 hora. Coloca lá assim, ó, os 4 batismos segundo a Bíblia. Coloca assim, ó, Profeta Lucas Jerônimo, os 4 batismos. Você vai encontrar essa live. Os 4 tipos de batismo que nós temos segundo a Bíblia. Tudo bem? Profeta, quais são esses 4 tipos de batismo? Batismo nas águas para arrependimento. Batismo com fogo para santidade e purificação. Batismo com o Espírito Santo para poder. E batismo na noiva do Cordeiro. Batismo na igreja. Para você ter comunhão com os irmãos. Tudo bem? O batismo no corpo de Cristo. Na congregação. Tá bom? Mais textos sobre esse, a gente entra cada um depois, queridos, pra gente não perder muito tempo aqui na live, tá bom? Vamos lá. Maristela, o vinho que Jesus tomou, ele era alcoólico? Não, Maristela, não era alcoólico. Eu vou te dar pelo menos 3 motivos básicos, se você quiser anotar aí, anote. Primeiro motivo, era fase e época de Páscoa. Então não poderia ter nenhum tipo de levedura ou nos pães fermento. Segundo motivo, o mestre Sala, depois que Jesus fez a transformação de água em vinho, ele disse, por que vocês deixaram o melhor vinho para o final? Ele estava mostrando que aquele vinho que eles estavam tomando no início da festa era um vinho de menor qualidade. Porque os vinhos de maior qualidade eram vinhos
mais próximos do tempo que a uva foi espremido. Ou seja, o vinho que Jesus fez foi um vinho natural, um vinho do suco de uva. Terceiro motivo, porque não poderia ser alcoólico. Imagine que naquela festa todos já tinham bebido até acabar o vinho. E pasmem, quando você fazia um programa, você faz a contagem de quantas pessoas vão estar no casamento e compra o vinho para todo aquele povo ali, segundo, né, um parâmetro que você tem das pessoas. É assim que funciona o casamento. Não foi assim com o seu casamento? Você não chamou pessoas e viu se dava bebida, se dava comida, não era assim? Aí eu vou te fazer uma pergunta. Como que Jesus iria embebedar com mais 600 litros de vinho aquelas pessoas? Não poderia ser alcoólico, por pelo menos 3 motivos. Tem muitos mais, mas eu quero te dar aqui esses motivos de por que não foi alcoólico. Jesus não poderia embriagar ninguém, tá bom? Vamos seguir aqui. Babi disse, se foi por essa lógica, não deu tempo de pisar a uva. Ô, minha irmã, aí você forçou, minha irmãzinha. Jesus, ele fez um milagre ali, amém? Jesus não pisou em uva nenhuma, ele transformou, ele fez um milagre. Sabe o que é um milagre? É você trazer do mundo espiritual algo ao mundo físico. Ele não precisava de espremer uva com os pés para fazer uva naquele momento, ou daria tempo para ele. Ele transformou, foi um milagre, tá bom? Foi o primeiro milagre que Jesus fez na terra, lá em Caná da Galileia, tá bom, queridos? Tudo bem, queridos? Glória a Deus. É que possivelmente esse irmão ele não leu esse texto da Bíblia, aí ele está falando isso. Mas respondendo aqui você, foi um milagre, tá bom? É algo espiritual, não era algo físico, tá bom, meu irmão? Vamos lá. Deixa eu ver se tem outras perguntas aqui também. Neia falou assim, profeta, fala sobre as vestes de saco. Minha irmã, se você puder me escrever aqui, qual que é a sua dúvida nas vestes de saco? Porque assim, quando você fala vestes de saco, tem vários nuances que a gente pode falar sobre essas vestimentas, né? Como que eles usavam vestiduras de saco, vestes de saco na Bíblia? Para arrependimento, para atrair Deus, né? Humilhação. Essa era as finalidades de se vestir com roupas de saco, pano de saco, né? Hoje em dia não tem necessidade de você vestir um pano de saco. Não tem motivo. Qual o motivo? Essa era uma cultura daquela época, de se vestir com uma roupa ali de trapo para significar a Deus que nós éramos nada, né? Nós não somos nada e dependemos do perdão dele, tá bom? Mas hoje em dia não tem sentido você usar roupa de pano de saco, a menos que você ache bonito usar essa roupa, né? Aí o motivo é porque você gosta de usar. Não tem um motivo espiritual para isso. Em vez de usar panos de saco, use o coração de saco. Deus, ele olha pelo teu coração, é aqui dentro que ele olha, ó. É aqui dentro que ele está olhando. É dentro de nós, é como está o nosso coração. Eu posso usar uma roupa de pano de saco e estar com o coração totalmente podre diante de Deus, tá entendendo? Então, é isso, tá bom, minha irmã? Mas se a tua dúvida não foi respondida aqui, você pode perguntar também sobre isso, tá bom? Ana Paula disse, Ana Paula Moreira, Jesus fez vários milagres, sim, incontáveis, a ponto do livro de João dizer no final, né, no final do livro, você vai ver que se fosse escrito tudo que Jesus fez, não teria como escrever em todos os livros da terra. Ou seja, ele fez muitos milagres, só que nem todos foram escritos por conta que não teria como caber em um livro tudo o que ele fez. Ele curou muita gente, expulsou muito demônio, pregou muito, falou muito da palavra de Deus. O que nós temos é talvez um grão de areia perto do que ele fez, né? Ele fez muita coisa. Tá bom? Vamos lá. Qual o significado do Yom Kippur? Hoje, gente, eu tô dando risada aqui, porque eu vejo tanta coisa na internet que, assim, eu não tenho nem palavra para explicar para vocês. Tanta imaturidade na palavra, tanta imaturidade. Eu sei que minha irmã tá falando aqui claro, com uma inocência, ela tá perguntando sobre isso, e não é você, minha irmã, que eu estou aqui atacando, mas são as pessoas que propagam essas coisas passadas, sabe? Eles querem viver da antiga aliança, eles querem viver na lei mosaica, querem viver de princípios da antiga aliança.
Queridos, Yom Kippur não tem mais sentido. Quando você faz Yom Kippur, escuta aqui, preste atenção, vocês estão aqui na live. Quando você faz Yom Kippur, você está desqualificando o que Jesus fez por você. O que era o Yom Kippur? Era um dia específico, que eles estavam ali em jejum e buscavam o perdão de Deus. Havia o perdão e bênçãos de Deus sendo derramados naquele dia. Mas Jesus morreu na cruz do Calvário. Ele morreu por você. Você não precisa de Yom Kippur nenhum. Não tem sentido isso. Vamos fazer o Yom Kippur. Ah, mas é um princípio. Não é princípio nenhum, queridos. Isso aí tinha uma finalidade para uma época específica. Quando Jesus morreu, hoje ele é o nosso Yom Kippur. Ele é aquele que perdoa nossos pecados. Ele é o que nos abençoa. A Bíblia diz em Efésios capítulo 1 que ele já nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões espirituais. Não tem sentido, tá bom? Tem gente que faz Yom Kippur para ter bênção, para ter uma empresa próspera. Gente, não funciona, tá bom? Você vai ter uma empresa próspera, buscando a face de Deus e vivendo uma empresa de justiça, pagando imposto, pagando suas dívidas em dia e andando na justiça de Deus. É isso que vai fazer com que você prospere, tá bom? Não é um dia que vai fazer você prosperar, isso não existe, tá bom? Tá bom, minha irmã? Glória a Deus. Tem muita gente na internet fazendo Yom Kippur, mas essas pessoas, infelizmente, falando de teologia, estudo da palavra, elas não estão nem arranhando a Bíblia, tá bom? Você vai... Deixa eu ler aqui para vocês, rapidinho. Eu vou abrir aqui com vocês rapidinho, só um texto da Bíblia, tá? Só um texto. Olha só, escute aí. Olha o que a Bíblia está dizendo. Deixa eu pegar aqui. Quero pegar o ponto certo para vocês. Olha só isso aqui, ó. Colossenses capítulo 2, versículo 16. Colossenses capítulo 2, versículo 16. Olha o que a Bíblia está dizendo. Olha o que a Bíblia está dizendo, gente. Não sou eu não, é a Bíblia, tá? É só abrir tua Bíblia aí, você vai encontrar isso aí. Olha só o que a Bíblia está dizendo. Portanto, ninguém julgue vocês por causa de comida ou bebida, ou dia de festas, ou lua nova, ou sábados. Olha aí, o pessoal que fica guardando sábado aí. Não tem sentido você guardar sábado. Ninguém tem que julgar você por causa de sábado, ou não guardar sábado. Não tem sentido. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Não deixem que ninguém se faça de árbitro, desqualificando vocês por pretexto, olha lá, de humildade e culto a anjos, baseando-se em visões. Olha lá. Muita gente baseando até em visões. Eu tive visão que nós temos que praticar o Yom Kippur. Que baboseira de visão nenhuma. Você teve a visão do inferno, querido. Você tem que ler a Bíblia. Você quer ter uma visão, você quer ter o discernimento da palavra? Leia a palavra, leia a Bíblia. É isso que você tem que ter. Se a tua visão confronta a Bíblia, a tua visão é maligna. Vocês estão entendendo? Vocês estão conseguindo entender o que eu estou ensinando aqui? Se tua visão bate de frente com a palavra, se a tua visão, tem muita gente que tem visão mesmo. Mas não significa que as visões vêm de Deus. Eu já ensinei isso para vocês lá atrás. Tem visão que é maligna. O diabo não fez Jesus ter visão do mundo inteiro? Não foi uma visão aquilo ali? O diabo não levou Jesus para ver os reinos da terra? O diabo não levou Jesus e mostrou para ele como uma visão? O diabo tem poder para fazer isso, querido. Amém? Então, se a tua visão não está alinhada à Bíblia, a tua visão é maligna. É simples assim. Se tua visão não está alinhada à palavra de Deus, a tua visão é do inferno. É uma visão de demônios. Amém? Olha o que a Bíblia está dizendo. Baseando-se em visões, estando cheios de orgulho, sem motivo algum, na sua mente carnal, e não retendo, olha isso, a cabeça a partir da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que vem de Deus. Colossenses capítulo 2, versículo 20. Anote aí. Se vocês morreram com Cristo para os rudimentos do mundo, porque se sujeitam a regras, como se ainda vivessem no mundo, as regras agora mundanas, falando de uma regra mundana. Não toque naquilo, não coma isso, não toque naquilo, não faça isso, ou faça aquilo, né? Todas essas coisas se destroem com o uso. São preceitos e doutrinas de homens. De fato, essas coisas têm aparência de sabedoria. Ó, aparenta ser sábio. Aparenta ter sabedoria. Aparenta, tem aparência de sabedoria, mas não é sabedoria. Ao promoverem um culto que as pessoas inventam. Tá aí, tá escrito. Colossenses capítulo 2, versículo 23. Tem pessoa aí que está inventando muito culto aí fora.
Culto que não é culto a Deus. São cultos de doutrinas de homens. Falsa humildade, tratamento austero do corpo. Mas elas não têm algum valor, não têm valor algum na luta contra a inclinação da carne. Ou seja, querido, basicamente o que eu estou te ensinando aqui é o seguinte. Tudo que você vê, dessas coisinhas que você vê aí, vamos fazer festa da cabana, vamos fazer... Gente, isso aí é passado. Isso aí é passado. Não cabe à igreja. Yom Kippur, passado. Não tem nada a ver com a igreja. Amém, amados? Tudo bem? Quer praticar o que a igreja tem que praticar? Leia Atos, do capítulo 1 até o capítulo... Leia até o capítulo 26, 27. Amém? Leia. Veja como que era a igreja, e aí você vai ter o parâmetro para saber o que é para ser feito e o que não é para ser feito. Amém, amados? Nós temos que cultuar a Deus da maneira que os nossos irmãos na Bíblia cultuaram a Deus. Por que você acha que a Bíblia deixou essas histórias lá? Só para enfeitar a Bíblia? Só para criar mais página na Bíblia? É óbvio que não. Amém? Deus deixou lá para nós sabermos como que é a forma de cultuar, como que é a forma de adorar, como que é a forma de buscar a Deus. Está registrado para nós copiarmos e seguirmos esses padrões da palavra de Deus. Agora deixa eu te fazer uma pergunta aqui, só para a gente concluir aqui essa parte do Yom Kippur. Aonde você vai ver Paulo fazendo Yom Kippur? Aonde você viu Pedro? Aonde você viu Judas? Tiago? João? Cadê o Yom Kippur? Cadê esses homens colocando para fazer Yom Kippur? Será que os homens que se levantam hoje são mais importantes, mais sábios e mais espirituais do que o apóstolo Paulo, Pedro, Tiago, João, Judas, Tiago, e aí vai? Será que eles são mais importantes que esses homens? Gente, saiam dessas Babilônias. Saiam dessas... Eu vou usar essa palavra. Saiam dessas baboseiras. Não tem sentido você praticar Yom Kippur. Amém? Eu fico com aquele que é maior que Yom Kippur, Jesus de Nazaré. Tá bom? Eu fico com Jesus. Amém? Vamos lá. Meu Deus, gente, ó, enquanto eu estava respondendo a pergunta do Yom Kippur, mais de 99 comentários. Glória a Deus por isso, né? Uma bênção também isso. Vamos lá. Vamos lá, Késia Ferreira. Viagem astral é do maligno, profeta? Sim. Viagem astral é maligna. É satânico. Não pratique isso, gente. Não faça isso. Viagem astral, para quem não sabe, ou projeção astral, melhor dizendo, que é a palavra que eles usam, é quando você sai do corpo. É quando a tua alma sai do corpo. E você pode vaguear por vários lugares, tá? Tem muita gente que faz isso. A alma sai do corpo, vai atormentar o vizinho, vai atormentar o outro. Isso é muito comum na bruxaria, na feitiçaria, tá? Você que não é acostumado com isso, você que está muito enganado, tá? Isso é muito mais comum do que você imagina. Quem sabe o teu inimigo já não entrou no teu quarto para atormentar você à noite, né? Mas quando nós estamos guardados por Cristo, estamos andando com a vida em Deus, e os anjos do Senhor estão ao nosso redor, eles não podem nos tocar. Mas isso é uma prática muito feita dentro dessas religiões, né? Malignas, feitiçaria, bruxaria. Eles saem do corpo para fazer algumas maldades, né? Para fazer alguns trabalhos e ir a alguns lugares que eles não podem ir, enfim. Então isso é muito comum, sim, isso acontece, mas não faça isso. Profeta, Deus pode fazer isso, uma certa projeção, não é uma projeção, mas Deus pode tirar a alma do corpo de alguém e levar para algum lugar? Sim. O apóstolo Paulo aconteceu isso com ele. Ele dizia: eu, embora não esteja presente, estou ausente, mas em espírito estou presente. Ou seja, Deus permitia que o apóstolo Paulo visse as igrejas. O espírito dele contemplasse as igrejas. Ele tivesse acesso às igrejas. Mas isso, quem faz é Deus. O homem não pode buscar isso. Tá bom? E detalhe, Deus fez isso com Paulo porque Paulo era um missionário, um apóstolo. Então ele precisava supervisionar as igrejas e implantar as igrejas, tá bom? Então, hoje não tem mais a necessidade disso, tá, gente? Não tem mais necessidade disso, a menos que Deus queira fazer isso, tá bom? Deus é todo poderoso, soberano, e ele faz o que ele quer na hora que ele quiser, tá bom? Mas não é você que faz isso, é o Espírito Santo que te tira do corpo e leva você a algum lugar que ele quer te mostrar. Lembra de Paulo? Ele disse assim, ó, ele diz na verdade um homem, né? Só que ele se refere a ele.
Um homem, conheço um homem que ele foi até o terceiro céu e ouviu coisas indizíveis que não cabe o homem dizer. Ou seja, o apóstolo Paulo saiu também do corpo. Tá bom? Ele mesmo diz: eu não sei se fora do corpo ou no corpo, só sei que eu pisei lá. Então, é possível isso acontecer, sim, com o Espírito Santo fazendo isso com o homem, só que isso é muito raro acontecer. E ele vai fazer isso com um propósito específico. Tá bom? Glória a Deus. Tudo bem, queridos? Benção demais? Respondida a pergunta? Acredito que sim, né? Vamos lá, Kátia Simone aqui do Kauai, ela disse: como se defender dos ataques espirituais? Tem muitas formas de você se blindar contra os ataques do diabo. A Bíblia diz em Efésios capítulo 6, no versículo 10, a seguinte afirmativa: quanto ao mais, sejam revestidos, fortalecidos do Senhor e na força do seu poder. Se eu posso te dar o maior conselho nessa parte se revista do Senhor, da intimidade com Deus e do seu poder. Busque não somente o que Deus tem para te dar, que é o poder, mas busque intimidade com Ele. Busque a presença dEle. Busque andar com Ele. Quando você anda com Deus, você está se firmando em Deus, na rocha. E agora você pode ter o poder dEle. E aí você pode orar, mandar o diabo embora, mandar o diabo sair da tua casa, do teu casamento, e ele vai fazer aquilo que você está falando porque você está cheio do poder de Deus, cheio da intimidade com o Espírito Santo, tá bom? Então, se eu posso te dar um conselho de uma arma sobrenatural contra os ataques do diabo, tem muita gente, já falei aqui, vocês sabem que eu ensino vocês sobre isso, tem um monte de arma dentro da Bíblia que a gente pode usar, muitas armas espirituais, arma de defesa, arma de ataque, arma que faz as duas funções, mas se fortaleça do Senhor, como diz em Efésios capítulo 6, versículo 10, tá bom? Quanto ao mais, fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. Tá bom? Se fortaleça em Deus, pela intimidade, pelo relacionamento, e também na força do poder, ou seja, no poder dele também. Buscando o poder também. Busque isso. Tem uma música que a gente cantava há muitos anos atrás, faz tempo que a gente não canta essa música. Essa música ela dizia assim, ó: me dá poder de filho, porque está na hora de eu andar sobre as águas. Me dá poder de filho, porque está na hora de eu viver a multiplicação. Me dá poder de filho, porque está na hora de... Esqueci a letra. Me dá poder de filho e faz descer sobre mim a virtude do Altíssimo. Não sei quem lembra desse louvor, mas era um louvor muito cantado antigamente. E ele dizia: me dá poder de filho. Marcelo Aguiar, né? Marcelo Aguiar, isso mesmo. Então a gente cantava muito esse louvor, né? Louvor muito bênção, né? Amém, queridos? Então, esse poder de filho, esse poder de Jesus, nós podemos carregar ele, é muito forte, tá bom? Esse louvor é muito poderoso. E sim, revista-se do Senhor e da força do seu poder. Tá bom, minha irmã? Glória a Deus. Vamos lá. Vamos lá, gente. Eu vou responder essa última pergunta e vou finalizar a live, tá bom? Vamos lá. A pergunta que a minha irmã Josi fez aqui do Kauai, ela disse assim: Vamos lá. Deixa eu só ler um comentário aqui, gente, rapidinho. Vamos lá, vou responder dois comentários. Felipe disse assim: o católico usar imagem é errado, mas o evangélico usar essas imagens de leão na Bíblia tá ok? Isso não seria hipocrisia? Vamos lá. Quando você fala isso, você tem que ter base bíblica para isso. Esse leão que você está vendo aqui atrás, isso é um símbolo para mim muito poderoso do meu chamado. Amós capítulo 3, versículo 7 e 8. O leão rugiu, quem não profetizará? Está escrito, é Bíblia. É só ler a Bíblia, tá bom? Então, o leão simboliza o meu chamado de profeta. Quando ele ruge, ele profetiza, ele declara palavras poderosas, palavras de sabedoria, palavras espirituais. O leão simboliza para mim também força. A Bíblia fala muito do leão. O leão da tribo de Judá, como Jesus,
A Bíblia também fala do leão, a força, o seu rugido. Então eu não vejo problema nenhum em ter uma imagem de leão aqui. Obviamente que eu não estou fazendo imagem de escultura, é um quadro. Eu acho bonito o quadro. Amém? Você pode ter quadro, você pode ter uma foto na tua casa de um animal, não tem problema nenhum. Não é imagem de escultura. Eu não reverencio esse leão. Ele é só para mim uma imagem que me faz lembrar do meu chamado, de quem eu sou e do que eu tenho que fazer. Tudo bem? Agora, tem muita gente colocando aí leão atrás e tem uma imagem que ele nem sabe para que ele tem. Eu estou aqui mostrando para vocês porque eu tenho essa imagem aqui atrás. Não é uma questão de religiosidade, é uma questão de carinho, beleza e também uma força que quando eu bato o olho naquele leão, eu me vejo naquele leão, que eu tenho que ser como o leão, destemido, ousado, como a Bíblia nos dá muitos animais na Bíblia, que Deus mostra as qualidades do animal, e não há pecado nisso. Por exemplo, a Bíblia fala, aprenda com a formiga, ó preguiçoso. Se eu tivesse um quadro de uma formiga aqui, seria idolatria? Seria pecado? Claro que não. Né? Essa é uma concepção, Felipe, infelizmente, totalmente errada que você está tendo aí. Tá bom? Agora, eu falo por mim. Eu não falo do que os outros estão fazendo. Tá bom? Porque de certa forma virou mesmo uma modinha, infelizmente, colocar um quadro de um leão, um quadro de uma águia, enfim. Eu coloco porque ele tem um símbolo espiritual para mim. Ele tem um símbolo espiritual para mim. Leia aí, Amós, capítulo 3, versículos 7 e 8. O leão rugiu, quem não profetizará? Ele está falando de um texto de profetas. Deus não faz nada na terra sem antes revelar aos seus santos os profetas, tá bom? Então é isso. Esse é o meu motivo de ter aqui atrás um leão, aqui atrás, que vocês estão vendo aí, direto vocês veem esse leão aí atrás, tá bom? Tudo bem, queridos? Glória a Deus? Tá respondida a pergunta? Beleza, Felipe? Tá respondida a pergunta? Tudo bem, amados? Tudo bem até aqui? Glória a Deus? Tudo certo até aqui? Conseguiu entender? Eu vou responder a pergunta da irmã aqui agora. Profeta, o que significa falar em línguas? Vamos lá. Minha irmã, o falar em línguas é uma linguagem espiritual. Escute aí. O falar em línguas é uma linguagem espiritual. Que quando nós falamos em línguas, eu falo em línguas porque eu fui batizado com o Espírito Santo. Aquele que não foi batizado com o Espírito Santo, ele não fala em línguas. O falar em línguas é o primeiro dom espiritual que nós recebemos. O falar em línguas é o primeiro dom espiritual que nós recebemos. Tá bom? Então, quando você é batizado no Espírito Santo, você recebe um primeiro dom, você recebe um presente do Espírito Santo. O dom de línguas. Para você edificar a si mesmo. A Bíblia diz que a nossa mente fica infrutífera. Eu não sei o que eu estou falando, mas eu estou orando a Deus. E o Espírito Santo pega essa oração com fé em línguas e ele transforma isso naquilo que o Deus Todo-Poderoso quer ouvir. Isso é uma oração espiritual, é uma oração em línguas. Tá bom? Basicamente, a oração em línguas é um dos 9 dons do Espírito Santo, segundo o texto sagrado de 1 Coríntios, capítulo 12. Tá bom? Quando você chegar nesse texto de 1 Coríntios, capítulo 12, você vai ver que existe o dom do falar em línguas. Aí tem outros dons, né? O dom da interpretação das línguas e o dom de profecia, que está dentro desse bojo dos dons de linguagem que nós chamamos, tá bom? Profeta, os dons de linguagem quais são? Falar em línguas, interpretação de línguas e profecia. Profeta, e os dons de revelação? Palavra de conhecimento, palavra de sabedoria e discernimento de espíritos. Profeta, e os dons de poder? Quais são? A fé, sinais e maravilhas e dons de curar. Esses são os 9 dons dentro das suas respectivas categorias, tá bom? A gente divide os 9 dons em dons de poder, dons de linguagem e dons de revelação. Tá bom, queridos? Depois vocês vão aprender isso mais pra frente comigo, quando eu falar sobre um treinamento que eu vou dar para vocês sobre dons espirituais. E aí vocês vão aprender muito sobre esse tema, vão tirar dúvida, tá bom? Vai ser uma bênção. Tudo bem? Então tá aqui, minha irmã, respondida a sua pergunta sobre o que é falar em línguas. Tudo bem? Glória a Deus? Tudo bem até aqui, queridos? Bênção demais? Escreve aqui para mim como que foi essa live para você, como que tá sendo essa live para você, tá dando para aprender bastante coisa? Deu para aprender bastante coisa hoje aqui? Bênção. Tudo bem?
Então, maravilha. Vamos orar, amados. Vamos orar, agradecer a Deus por essa live. Vamos agradecer ao Senhor. Porque se eu estou aqui hoje, nesse momento aqui com vocês, nesse momento não só da história, mas também do cosmos, né? Do tempo, do Cronos e do outro tempo, não importa. Esse momento da história foi marcado por Deus. Esse momento da história foi marcado pelo Senhor nas nossas vidas. Amém? Eu sei que na tua cabeça pode parecer uma simples live, né? Pode parecer uma simples live, mas não, querido. Deus marcou esse dia para você, para te ensinar, para aprimorar a tua vida. Se eu estou aqui é porque Deus me trouxe até aqui para abençoar a tua vida por meio do conhecimento, da sabedoria da palavra e também do entendimento bíblico da palavra de Deus, que muitas pessoas sentem muita dificuldade. Mas aqui vocês vão aprender muito de maneira clara, de maneira transparente, né? Eu estou sendo o máximo simplista nas minhas respostas para vocês poderem aprender, né? E continuarem aprendendo aqui todos os dias aqui, que está sendo muito edificador para nossas vidas. Tá bom? Glória a Deus. É um prazer, querido, estar aqui com vocês, né? Ontem minha esposa falou assim: amor, você não cansa, não? Assim, de fazer live todo dia, né? Foi uma curiosidade dela, né? Ela falou assim: você não cansa, não, amor? Tem dia que você não tá cansado? Eu falei para ela assim: amor, tem dia que eu tô cansado, mas quando é algo que você gosta de fazer, quando é algo que você ama fazer, você faz porque você ama aquilo e aquilo se torna um prazer, né? Então, assim, para muitas pessoas fazer uma live, ensinar pessoas, é um saco, né? Um tédio. Para mim, querido, eu amo fazer isso, né? É um chamado mesmo, ensinar pessoas, levar pessoas a Deus, ensinar pessoas a palavra de Deus. Eu amo fazer isso, né? Eu posso passar minha vida inteira ensinando vocês aqui e eu nunca vou me cansar disso porque é um chamado, né? É algo que Deus colocou dentro de mim e eu tenho esse prazer enorme de estar aqui com vocês. Amém? Então é um carinho mesmo que eu tenho de estar aqui ensinando a vida de vocês e eu creio que vocês vão aprender muito, não só para aprender, mas também para que vocês possam levar, né? Levar esse conhecimento, levar esses ensinos cada vez mais adiante em nome de Jesus. Tá bom? Vocês vão aprender muito para a honra e glória do Senhor Jesus. É só o começo de algo muito grande aqui que Deus vai ensinar para vocês e vai fazer na vida de vocês. Tá bom, queridos? Glória a Deus. Eu queria rapidinho, queridos, só dar os recadinhos para vocês. Todos os dias eu estou aqui com vocês às 9 horas da manhã e às 7 horas da noite. Quais os dias mesmo? Às 9 horas da manhã e às 7 horas da noite. Para quem entrou hoje às 9 da manhã, eu já justifiquei aqui para vocês que, infelizmente, os meus filhos não foram para a escola e eu não consegui estar aqui com vocês na live da manhã. Mas vocês sabem que todos os dias, às 9 da manhã e às 7 da noite, eu estou aqui com vocês. Se acontecer de eu não entrar na live em um dia, queridos, saiba que aconteceu alguma coisa, tá bom? Você já sabe disso, já fique ciente disso. Se eu não entrar, é porque aconteceu alguma coisa. Algo aconteceu para eu não estar aqui com você, tá bom? Já saiba assim, aconteceu alguma coisa com o profeta. Ele não entrou, alguma coisa aconteceu com ele, né? Um imprevisto, alguma coisa. Porque eu sempre vou estar aqui com vocês até a última ordem de Deus. No dia que Deus mandar eu parar de fazer live, eu paro, tá bom? Mas, enquanto isso, eu vou continuar servindo a Deus, buscando e ensinando para muitas pessoas e levando a palavra de Deus para muitas pessoas, tá bom? Estamos aqui agora com quase 400 pessoas online nas 3 plataformas e eu espero que Deus possa nos abençoar para que a gente venha crescer nesse número de pessoas, esse número de almas aprendendo a palavra de Deus de maneira profunda e íntima, né? É muito bom quando a gente aprende a palavra de Deus, né, irmãos? Fala a verdade. Eu lembro quando... Todo dia eu tô aprendendo, tá? Eu não deixo de aprender. Todos os dias eu tô aprendendo alguma coisa nova, mas... Eu lembro quando eu tava assim... Talvez até aí com vocês, na situação de vocês... E pra mim era tudo novo, né? Eu falava, meu Deus, eu preciso aprender isso, eu preciso aprender aquilo, né? Eu preciso aprender isso que esse irmão tá falando, eu quero aprender isso daí, eu quero aprender mais sobre isso. Então, assim, eu também já estive aí do outro lado de vocês, eu sei como que é. Aproveitem. Aproveitem esse momento, sabe? É um conselho que eu dou pra vocês. Aproveitem esse momento. Aproveitem esse momento de descoberta da palavra de Deus. Esse momento de descobrir a palavra de Deus é maravilhoso. É maravilhoso. Degustem, aproveitem esse momento, porque eu falo pra vocês, eu lembro que eu acabava estudando muito, né? Estudando muito, e eu deixava de lado, sabe, esse gostinho, né? É como uma viagem. É como uma viagem. Se você fazendo uma viagem, você só quer chegar no destino, você perdeu a viagem, você perdeu o caminho, você não olhou para o caminho, né? Você não olhou ali para os lados e você perdeu as belezas do caminho. Você está chegando no local que você quer. Vocês estão chegando lá, né? Vocês estão crescendo para chegar lá.
Só que tem uma trajetória. Então aproveitem. Aproveitem o que vocês estão aprendendo aqui. Aproveitem tudo que eu estou ensinando para vocês, né? E curtam isso, sabe? Aproveitem. Nossa, que gostoso. Hoje eu aprendi sobre a oração de arrependimento, a oração de, né, a oração que eu me arrependo diante de Deus. Que maravilha. Eu tenho que tomar cuidado com isso. Eu não posso deixar o diabo manipular minha mente quando eu venho pecar, cair com Deus, mas eu também tenho que ter o respeito a Deus e voltar a ter comunhão com Ele. Isso que eu tenho que me preocupar, né? Que foi isso que eu ensinei aqui para vocês hoje. Então, queridos, aproveitem, sabe? Degustem. É tão importante, tão belo quanto chegar no teu destino, no exemplo da viagem, é você aproveitar a viagem no caminho. Olhar as paisagens, olhar para o céu azul, olhar para tudo isso, né? E contemplar a viagem, contemplar o caminho. Né? Recentemente a gente foi fazer umas viagens, né? Fui fazer uma viagem para a praia aqui no Guarujá. Eu moro aqui em São Paulo, gente, então Guarujá é 1h30 aqui de casa, né? Então às vezes a gente aluga uma casinha ali só para passar ali 2, 3 dias com a família. E a gente foi para lá e a gente vinha, né, apontando para nossos filhos: olha, filha, olha que bonito aquilo lá, olha, filha, que lindo. Então assim, a gente quer chegar na praia, a gente quer chegar lá, mas também é muito lindo essa caminhada. Degustem, aproveitem esses momentos. Amém? Aproveitem esses conteúdos que eu estou ensinando para vocês, porque eu também não aproveitei tão bem quanto eu gostaria de ter aproveitado. Sabe? Esse degustar, esse sentir o prazer, né, de aprender, o prazer da palavra. Sabe? Quando eu ensino para vocês alguma coisa nova aqui que vocês não sabem, sobre dons, sobre o mundo espiritual, sobre qualquer outra coisa, aproveitem, sabe? Degustem. É um conselho que eu dou para vocês, com sabedoria, tá? É um conselho que eu dou para vocês. Aproveitem, anotem. Eu não falo para vocês aqui direto, pega o caderninho, pega a tua caneta. Por quê? Depois você vai voltar e vai ler, né? Você vai ler e fala: nossa, que bênção, eu aprendi isso aqui aquele dia. Olha, eu tava me esquecendo já disso, o profeta falou isso aqui para mim, eu anotei, tá aqui, que bênção. Então assim, aprendam isso. Amém, queridos? Glória a Deus. Tudo bem até aqui? Bênção demais. Então eu vou parar por aqui, senão você já me conhece, senão eu vou aqui até meia-noite falando com vocês, né? Vamos orar, queridos, vamos agradecer a Deus por essa live. Vamos agradecer ao Senhor. Você que está aqui também, que ficou até o final dessa live, eu queria deixar para você só um recadinho, né? Que todos os dias, eu estou aqui às 9 da manhã, às 7 da noite, como eu falei, mas não somente isso. Nós temos um grupo no WhatsApp, tá? Nós temos um grupo fechado no WhatsApp. Se você quiser aprender, se você quiser crescer no conhecimento, se você quiser ser treinado, todas as sextas-feiras eu estou trazendo um treinamento profundo sobre libertação de alto nível. Como libertar a tua vida, mas também como libertar a vida de outras pessoas. Você ser usado nesse ministério do Espírito Santo, que também é a libertação, né? Não tem como você levar uma vida de oração, uma vida de comunhão, uma vida de buscar a Deus, de servir a Deus, se você joga de lado a libertação. A libertação é uma das finalidades que o Espírito Santo veio aqui na Terra cumprir a vontade do Pai, ou seja, libertar as pessoas. E o Espírito do Senhor está sobre mim, Ele me ungiu para libertar os cativos, para declarar o ano aceitável do Senhor, para curar os cegos, para tirar os cativos, para os que estão presos com cativos espirituais. Então, isso é importante que você aprenda. É muito importante que você aprenda, querido, de verdade. Tem pessoas que, infelizmente, estão presas, estão cativas por demônios. Ela está dentro da igreja, mas ela está cativa. Ela está dentro da igreja, mas os demônios estão prendendo ela, travando ela. E é sobre isso que eu estou dando esse treinamento para vocês. Vocês viram? Para quem está aqui, sabe como que foi esses treinamentos. Profeta, eu tenho que pagar alguma coisa para entrar no treinamento? Não, querido. Você não vai pagar nada. A única coisa que você vai ter que ter é vontade de aprender e quer crescer com Deus e ser usado por Deus. Amém? Então, se vocês quiserem aprender, entre no grupo do WhatsApp. Toda sexta-feira eu mando o link no grupo do WhatsApp. Profeta, você vai colocar o link aqui nas redes sociais? No TikTok, Kawaii, YouTube? Não, não vai ter link aqui. O link é somente nas pessoas do grupo do WhatsApp. E esse treinamento é exclusivo para quem está no grupo do WhatsApp. Tá bom? Detalhe, nós estamos indo para 800 pessoas já, só tem 1.024 vagas. Então, querido, não perca tempo. Entra no grupo e vá aprender, vá desenvolver o teu chamado, vai desenvolver a tua vida, vai aprender, porque se você não aprende, infelizmente você não desenvolve. Conhecereis a verdade vos libertará. Quando você entende a verdade, compreende a verdade, você aprende.
você cresce, você desenvolve. Tá bom? Glória a Deus. Profeta, como que eu faço para entrar no grupo do WhatsApp? Como que eu faço para chegar no grupo e ficar no grupo? Eu quero aprender, eu quero crescer nos treinamentos. Tudo bem. Na minha bio, no link aqui, tem um link na minha bio do TikTok, do Instagram e do YouTube. Nessas 3 redes sociais. TikTok, Instagram e YouTube. Não tem no Kawaii. Infelizmente o Kawaii não deixa a gente colocar link. Então vocês que são do Kawaii, vocês vão ter que ir lá no meu Instagram e clica no link lá. E é só clicar no link, querido. Você clicou no link, você vai cair direto no grupo. É simples assim, tá bom? É simples assim. Clicou no link, você vai cair direto no grupo. E você vai estar aqui com a gente, em nome de Jesus, na sexta-feira, 7 horas da noite, para um treinamento poderoso, que vai destruir toda a tua mentalidade errada. Tudo que você aprendeu errado, você vai ser transformado por esses ensinos, em nome de Jesus. Tá bom? Então é isso, vou parar aqui. Você que também está aqui, que não me segue, siga para você não perder os próximos conteúdos, os próximos vídeos, lives, treinamentos, livros e tudo que vai ter para vocês aí de bom. Vocês vão aprender muito em nome de Jesus. Tá bom? Fecha os teus olhos, querido, onde você está. Eu quero orar. Eu quero orar rapidinho. Amado Deus, nós queremos te agradecer, Pai, por esses ensinos. Pai eterno, eu te agradeço por tudo que o Senhor fez. Tudo que o Senhor tem feito em nós aqui, Pai. Eu te louvo e te agradeço, Senhor, porque o Senhor é um Deus bondoso. O Senhor é um Deus de amor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor teve misericórdia de nós. Se não fosse a tua graça nos alcançando, nós não seríamos nada. Não teríamos nada. Não poderíamos fazer nada. Obrigado, eterno Deus, por tudo que o Senhor fez até aqui. Até aqui o Senhor nos sustentou e tem cuidado de nós. E que cada um que está aqui nessa live me ouvindo agora, ouvindo essa oração, eu oro, Espírito Santo, para que o Senhor venha sobre eles e possa, Pai, assim como o Senhor me alcançou, avivá-los, transformá-los, edificá-los. Fazer com que eles cresçam, Pai, no relacionamento contigo e possam ter os seus nomes escritos no livro da vida. Eu oro, Senhor, para que o Senhor venha trazer a tua presença sobre eles, o vento do teu Espírito sobre eles, para que eles possam, Pai, caminhar na tua presença. Nós sabemos, Pai, que não existe um lugar melhor, maior, mais prazeroso do que a tua presença. Que eles possam entender isso e viver isso. Em nome de Jesus. Seja bem-vindo em nós, Espírito Santo. Pode morar em nós. Pode trocar tudo de lugar, Espírito Santo. Pode mudar aqui dentro. Transforma. Se estava de um jeito as coisas aqui dentro, pode transformar tudo, Senhor. Nós te damos liberdade e autoridade em nome de Jesus. Obrigado por essa live, obrigado por esse momento. Te damos, Senhor, toda a honra, toda a glória e todo o louvor em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, a sua família. Fique firme e lembre-se, sem sacrifício não tem fogo do Espírito Santo de Deus. Amém. Nos vemos amanhã às 9 horas da manhã, se Ele, o nosso Deus, nos permitir e nos autorizar. Estaremos aqui firmes em nome de Jesus. Amém? Um grande abraço, um beijo no seu coração e até amanhã, queridos. Fiquem na paz. Um grande abraço. Tchau, tchau.